Bem-vindos ao O Mundo na Tua Mente, um podcast sobre saúde mental em contexto, porque a nossa mente nunca existe sozinha, vive sempre em ligação com o mundo que nos rodeia. Falaremos de muita coisa, da vida cotidiana às grandes questões estruturais que influenciam o nosso bem-estar, como as relações e a família, o trabalho e o ambiente, o poder e o desejo. A cada episódio, convido-te a olhar comigo para essas ligações invisíveis entre o mundo lá fora e o mundo cá dentro. Se quiseres aprofundar, encontras sempre a versão integral de cada episódio no site. E agora, vamos começar? Olá, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast O Mundo na Tua Mente. Este episódio não vem na sequência de um dia mundial ou nacional ou qualquer coisa, como os últimos dois. Vem de uma reflexão própria, de uma situação que me aconteceu. Na semana passada fui a um congresso, fui ao 6º Congresso Ibérico de Terapia Familiar no Porto. E foi muito bom porque houve várias questões que ficaram a marinar cá dentro. Gosto desta sensação de ficar assim a borbulhar, parece que é possível ter novas ligações que nunca fiz antes e isso dá-me a sensação que estou a expandir o meu cérebro, que estou a descobrir novos mundos. E neste congresso participei num workshop sobre não monogamias consensuais com a maravilhosa Gabriela Morena. Eu depois deixo aqui alguns recursos dela para que possam ver se tiverem curiosidade. E de facto, as não monogamias consensuais são um tema que me interessa bastante. Um tema que me desafia, que me faz querer saber mais, que me faz querer questionar coisas. E neste workshop estamos a falar sobre relações, estamos a responder a algumas questões que a Gabriela nos traz, e a determinada altura um colega, um terapeuta familiar que já com bastante experiência, diz-nos até de forma bastante impactante, questiona-nos se agora nós estamos a politizar o amor, e chama-nos a atenção que nós estamos a falar sobre intimidade. E muito rapidamente surge-me a ideia de será que são coisas contraditórias? Será que é uma antítese falar de ou politizar o amor e falar de intimidade? De facto, nós não estávamos a falar de intimidade, mas eu de repente pensei-me se essa intimidade, questionei-me se essa intimidade não podia ser ela também política. E pronto, e foi nessa tentativa de formular um pensamento mais coerente sobre isto que decidi trazer este tema para o terceiro episódio do podcast. E portanto, este episódio chama-se Pode o amor ser um ato político? Começando, então, para mim, enquanto mulher cis, branca, que cresceu em Portugal, é fácil perceber hoje que desde cedo que me era devolvido pelo mundo lá fora e também por o mundo perto de mim, que existia uma certa forma, certa entre aspas, de amar e de nos relacionarmos. Foi ao longo do meu crescimento que o leque de possibilidades de relação se foi complexificando. Mas mesmo essa complexificação era óbvia para mim, e creio que para a esmagadora maioria das pessoas que cresceram no mesmo lugar físico e social que eu, que algumas formas de relação, apesar de possíveis, não eram desejáveis, ou na melhor das hipóteses passavam a ser dissidências normalizadas. Foi por me interessar tanto pelo amor que talvez tenha acabado aqui, hoje a fazer este podcast. A verdade é que por mais que tentasse compreender o amor, as pessoas à minha volta, os filmes, os livros, não me esgotavam as dúvidas, pelo contrário. Quanto mais eu questionava, quanto mais eu tenho questionado, mais dúvidas me surgiam e me continuam a surgir. E portanto, se existem coisas que a determinada altura ficaram certas para mim, é que, há várias formas de amar. 2, há formas de nos relacionarmos que a sociedade associa ao amor, mas que para mim não têm nada de amoroso. E 3, há formas de amar que são conscientes e intencionais, e outras que são
pouco arbitrárias e que seguem apenas as normas sociais, mas não são propriamente pensadas, na medida em que não dependem da pessoa, mas daquilo que o sistema decide que é legítimo como forma de amar. Se o sistema mudar de opinião, a norma passa a ser outra e provavelmente a forma de amar destas pessoas passa a ser outra. Dito isto, quer dizer que eu não pretendo que este episódio seja prescritivo. Não estou aqui para dizer a ninguém como é que deve viver a sua vida e as suas relações, mas gostava que fosse antes um mote para refletirmos sobre as relações que temos e as relações que queremos ter. E isto não significa que não sintamos que apenas podemos ter algum tipo de relações, ou seja, que há fatores, sejam eles internos ou externos, que impossibilitam que tenhamos outros tipos de relações. Mas eu acho que também isso é importante pensar, nomeadamente quem é que pode ter que tipo de relações. Para mim a chave não passa tanto pelas relações que temos em si, mas pela consciência das relações que temos, ou seja, pela possibilidade de lutarmos por ter o tipo de relações que nos satisfazem. Se as que temos não nos satisfazerem, mas para isso é preciso pensarmos sobre elas. E também é importante, eu acredito, pensarmos qual é que é o nosso papel na manutenção da legitimação de algumas formas de relacionamento face a outras. Ou seja, sabemos que existem algumas formas que são mais socialmente aceites, qual é que é o nosso papel em, de alguma forma, suportar esta hierarquia das relações. A verdade é que nós somos parte do sistema e, portanto, também estamos a contribuir de alguma forma para a manutenção ou não deste status quo da forma como nos relacionamos e da forma como vivemos o amor. Mas pronto, antes de me pôr aqui a falar sobre a estrutura em que vivemos, queria começar com a ideia que fui construindo ao longo do tempo, ou desconstruindo, de que o amor não é uma coisa instintiva, natural, sem esforço, como às vezes parece nos filmes. E mesmo nesses, convenhamos, a maior parte das vezes o amor propriamente dito tenderia a começar depois do filme acabar, não é? A maior parte das comédias românticas não são sobre amor, são sobre paixão. Mas enfim, se pensarmos que o amor não é um ato instintivo, mas sim um ato consciente, isso significa que temos qualquer coisa a ver com ele, ou seja, não somos só sujeitos passivos no mundo que tropeçam e se apaixonam e que portanto podem tropeçar e desapaixonar-se. O amor precisa de ser cuidado, precisa de ser nutrido, e a meu ver isso é uma decisão consciente, o que não significa que a pessoa ou as pessoas que estão connosco nos vão amar e que vão cuidar e nutrir da mesma forma, mas há um papel ativo do sujeito amante, digamos assim. E vocês podem me dizer, mas não se escolhe quem é que se ama. Bem, eu não sei, talvez não é? Há vários fatores que vão influenciar onde é que, quem são as pessoas em quem nós reparamos, quem são as pessoas que nós encontramos na nossa vida, quem são as pessoas que nos cativam, mas sem dúvida temos uma escolha diária a fazer na manutenção dos nossos amores, sejam eles com amigos, com família, com pessoas parceiras. Depois também trazer esta ideia de que o amor não é autocentrado. O amor, segundo o Bell Hooks, é uma prática ética que implica cuidado, respeito, responsabilidade e liberdade. A autora dizia que amar é querer o crescimento espiritual do outro e, portanto, isso implicava naturalmente dedicação ao outro e não apenas o seu uso para a satisfação pessoal. E, portanto, também, segundo a autora, isso era incompatível com dominação ou com violência, porque não é possível amar o que se quer destruir e não é possível amar o que não se quer livre. Qualquer exercício de dominação ou de agressão, nestes sentidos, sobre um outro que nós dizemos que amamos, no fundo, não passa de um exercício um pouco narcísico de autossatisfação, não é? Portanto, amar e violência e controlo não são, segundo Bell Hooks, compatíveis, e eu também acho que não são propriamente compatíveis, apesar de na sociedade ouvirmos muitas vezes associada esta ideia de amor e violência, né? Ouvimos falar em crimes passionais, ouvimos falar ele é muito agressivo, mas ele gosta muito dela. Portanto, há assim estas coisas, não é? Estas
estes momentos em que se junta violência com amor e com dominação e com controle, e isso é uma coisa que me faz sempre sentir que não devemos estar a falar da mesma coisa. Também Erich Fromm falava disto de alguma forma. Ele dizia que vivemos alienados, que no sistema capitalista estamos virados para a produtividade e para o sucesso, e quem ouviu o meu episódio anterior sabe que eu concordo com isto, mas Fromm dizia que nós estamos no meio disto tudo também alienado de nós mesmos. Falava-nos de patologias do amor ou de formas de pseudo-amor em que um ou o outro se usam para, ou os dois se usam para levar a cabo funções imaturas, ou seja, Fromm tinha uma formação psicanalítica e portanto remetia às relações imaturas como tentativas de resolver questões com figuras maternas e paternas, e ele acreditava que isso, quando o amor era nesta tentativa de resolver estas questões, era um pseudo-amor, porque impossibilitava verdadeiras conexões. Para ele, essas verdadeiras conexões só são possíveis se as duas pessoas viverem a partir das suas existências, unidas consigo mesmas e com o outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que existir também enquanto seres humanos nesta relação e não existirem só na fusão com o outro. De certa forma, é pensar que o amor não é possível se nós não existirmos primeiro, se não estivermos conscientes das nossas necessidades, se não as procurarmos satisfazer e usarmos por nós mesmos e usarmos o outro ao nosso serviço como motor de autossatisfação. E pronto, e no fundo é aqui que estes dois autores se tocam, Bell Hooks e Fromm, pois um amor onde o próprio deixa de existir não é um amor, é uma prisão, na medida em que o outro torna-se de tal forma essencial à existência do próprio que a ameaça da sua ausência é uma ameaça de morte. Ora, se eu morro se tu não existires, eu tenho que te controlar e tenho que te possuir para tu não ires embora. Mas pouco a pouco, no dia-a-dia, vou-te consumindo, pois tu não tens espaço para existir. Podes existir apenas na medida em que te tornes em mim mesmo, e nesse momento já não há nada, ou há muito pouco de ti, não é? Portanto, é um amor narcísico em que a alienação de nós mesmos, do sujeito, faz com que este sujeito utilize o outro para se encontrar, sendo que nunca o faz realmente. Portanto, nesta lenta possibilidade de amarmos da forma que Hooks conceptualiza, o amor é também uma forma de resistência à alienação que o sistema onde vivemos nos propele. Mas Fromm, apesar de trazer várias ideias bastante interessantes, ainda estava muito inserido numa lente monogâmica. E é aqui que entra a questão da complexidade das relações e daquelas que são mais ou menos legitimadas. Porque a monogamia não é só tida como uma prática mais normativa, é também um referencial moral, não é? É frequentemente apresentada como natural, como universal e como protetora. Faço aqui uma parte que é curioso, a sensação que algumas pessoas falam como se a não monogamia consensual fosse uma coisa nova, como se o Ocidente tivesse descoberto agora e fosse uma nova invenção do pensamento moderno. E isto é super curioso porque há uns meses eu ouvi a Marta Kauppi, que é também uma terapeuta não monogâmica, que dizia que historicamente há múltiplos registros de culturas em que a não monogamia, seja ela consensual ou não, estava não só presente como era socialmente aceito ou mesmo a mesma norma. E portanto, de facto há esta ideia às vezes aqui no Ocidente que descobrimos a pólvora de coisas que já existem há séculos, e pronto, e isso dá todo um outro tema que eu também já fui tocando noutros episódios, mas eu vou tentar não me distrair do meu foco. O que me traz a outro facto que eu acho também interessante, que é o facto da não monogamia não consensual, ou seja, vulgo, infidelidade ou adultério, estar um pouco por todo lado, mesmo quando a monogamia é o sistema moral dominante. De facto, o que vemos é que a monogamia é lei, mas as taxas de infidelidade são sistematicamente elevadas.
Os valores reais não são conhecidos, não é? Porque as pessoas eventualmente não são completamente sinceras quando são questionadas, mas estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa Ocidental apontam que entre 15% e 25% das pessoas em relações monogâmicas admitam já ter tido uma relação sexual fora da relação principal. E estes estudos referem-se especificamente à infidelidade sexual, ou seja, não incluem envolvimentos emocionais ou envolvimentos online, que podem elevar as taxas para valores próximos dos 30% a 45%. Isto é interessante porque isto levou Brigitte Vassalo, uma ativista e também escritora espanhola, a questionar qual é que é o nível de infidelidade que faz cair por terra a definição de monogamia. Ora, a autora refere que, no livro dela, que em 30% dos casais há infidelidade sexual. E depois questiona o que é que aconteceria se 30% das pessoas vegetarianas comessem carne de vez em quando, ou se 30% dos homens heterossexuais se enrolassem com outros homens. Ou seja, se nós consideraríamos à mesma estas pessoas como vegetarianas ou estes homens como heterossexuais, ela também falava de mulheres, mas achei interessante esta questão dos homens, porque, bem, sabemos que existe também alguma sensibilidade em muitos homens cis heterossexuais em proteger a sua masculinidade e, portanto, fiquei a pensar o que é que esses homens achariam destas estatísticas. E, portanto, mesmo que consideremos os 15%, que foi o mínimo que eu falei anteriormente, eu repito um bocado as questões da autora, a partir de quantas exceções à regra é que se considera que a regra não está a ser cumprida, não é? E se não está a ser cumprida, porque é que continua a ser o santo grau das relações? Pois é que eu fico assim a pensar que estas questões permitem-nos pensar como é que andamos a viver as relações. E eu vou colocar a ênfase no como, tal como faz Vassalo, porque nada disto se trata de ter mais pessoas parceiras ou fazer sexo com mais pessoas. Eu acho que temos sobretudo que pensar, e a autora também defende isto, como é que nos relacionamos, quem é que é legitimado nas relações, quem é que é posto à margem, que relações é que são aceitas e que relações são consideradas problemáticas, a quem é que a monogamia serve e porquê, a quem é que a não monogamia serve e porquê. Enfim, são várias as considerações que podia fazer relativamente a isto, mas eu vou começar com esta ideia, que é também de Vassalo, de que a monogamia não é apenas uma prática, uma preferência, mas é antes um sistema político, económico e cultural. Ou seja, um sistema, e aqui isto é mesmo está muito fiel ao que a autora diz, um sistema que determina a nossa vida privada, as nossas práticas sexuais, afetivas, as nossas relações amorosas. E, portanto, é também um sistema que vai determinar como, quando, com quem e de que maneira é que nós amamos e que nós desejamos, e também as circunstâncias em que nós podemos sentir o que sentimos, em sentir tristeza, em sentir raiva, quando é que uma situação é suposto doer e quando é que não é suposto doer. E, portanto, o sistema monogâmico é também uma fonte de distribuição de privilégios, a partir dos vínculos afetivos que nós formamos. Há privilégios que só estão acessíveis às pessoas que estão dentro de um casal, que não estão acessíveis a pessoas à partida que estão fora deste casal. E, portanto, de alguma forma, este sistema monogâmico é também organizador dos vínculos. Vai dizer que numa hierarquia relacional que relações têm mais ou menos valor ou mais ou menos privilégio. Obviamente, nesta lógica, o amor romântico surge no topo da hierarquia, não é só legitimado, como muitas vezes é aquilo a que nós temos que aspirar. E eu lembro-me disto, lembro-me de um episódio que é referido por Mariana Monteiro, pela atriz, no podcast Dona da Casa, em que ela relata que numa consulta ginecológica a médica lhe pergunta se ela tem namorado e perante a resposta negativa da atriz, a médica diz que ela tem que se despachar. Se ela quer ser mãe, tem que se despachar. E pelo que eu percebi na conversa, não é que a Mariana tivesse pedido opinião a esta médica, mas a médica sentiu-se bastante livre para a dar. Mas pronto, existe esta lógica de que é preciso aspirar a uma relação, é preciso aspirar a estar num casal, enfim.
E nestas situações, em segundo plano, ficam as amizades, as relações com a comunidade, a sexualidade fora do casal, como é óbvio. E, portanto, o amor monogâmico define quem é que pertence e quem é que é deixado à margem. E, portanto, amar de forma política será destabilizar esta hierarquia, não é? Será questionar os seus pressupostos, será criar espaço para outras formas de cuidado e de pertença. Por outro lado, quer dizer, não basta a bandeira da não monogamia, andarmos a acenar para sermos revolucionários. É preciso mesmo revolucionar as relações. Não é sobre com quantas pessoas é que se dorme. Para muitas pessoas a ideia de estarem num trio em si é revolucionária e, no entanto, muitas vezes, apenas reproduzem a estrutura de poder e de posse que existe na monogamia. Muitas vezes é um trio em que temos um homem como uma figura central a ditar quem é que pode ou não pertencer à rede afetiva. E também nestes casos é frequente a manutenção das hierarquias afetivas, com o vínculo romântico a sobreposto a todos os outros. Eu não quero com isto criticar casos concretos, mas quero apenas pensar sobre como é que se revoluciona efetivamente o amor. Na prática clínica, eu percebo frequentemente como, por mais que as pessoas acreditem e defendam uma revolução na forma de amar, muitas vezes têm dificuldade em desafiar as crenças monogâmicas internalizadas. E isto é mesmo difícil. Muitas vezes vem com um sofrimento associado. Tenho pessoas que trazem, que partilham, não é? Que eu racionalmente não acredito que o amor seja um bem escasso, mas no entanto não consigo suportar a ideia de perder a minha pessoa, logo a minha, não é? Que tem esta coisa de posse, se ela se tornar e se relacionar afetivamente e sexualmente com outras pessoas. E eu empatizo facilmente com este lugar, compreendo, e mais uma vez não estou aqui a tentar ou pretendo não apontar dedos ou exigir que todas as pessoas adotem uma anarquia relacional, não é nada disso. Quero apenas que pensemos sobre o lugar que ocupamos de forma um bocadinho despoderada e essencialmente reflexiva. Também trago para cima da mesa que defender a não monogamia, tendo por base a ideia de liberdade individual, é muitas vezes a mesma conversa com uma nova roupagem. A verdade é que nestes discursos fortemente influenciados pelo neoliberalismo, eu acho que há muito pouco de novo a acontecer. Continua a haver um foco no individualismo e, embora as pessoas tenham discursos bem intencionados, em geral observas apenas um foco nas necessidades individuais, pouca empatia e pouca disponibilidade para construir com o outro vínculos seguros e responsáveis efetivamente. Ou seja, se formamos vínculos apenas focados na nossa liberdade individual, sempre muito focados nas nossas necessidades, o outro não está a existir em lado nenhum. Portanto, é só mais do mesmo. Só que nestes casos o egoísmo afetivo passa a ser legitimado, um bocadinho em nome da liberdade. E, portanto, isto reforça a ideia, para mim, de que nada disto é novo. É só mesmo um produto com um pacote mais sedutor. E por isso não admira que muitas pessoas se sintam confusas, não é? Numa relação às vezes não monogâmica, estão a tentar perceber como é que podem reclamar as suas necessidades sem se sentirem quase carrascos da liberdade afetiva ou sexual da outra pessoa, ou conservadoras, ou pouco desconstruídas. E mais uma vez, não digo isto como crítica, e eu não acho que seja fácil chegar a acordos que respeitem minimamente as necessidades das pessoas envolvidas. Pelo contrário, para mim, da minha prática e da minha formação, eu acredito que é preciso ter várias competências sociais, emocionais e mesmo comunicacionais, entre outras, para poder conseguir fazer estes acordos e falar sobre as coisas que são necessárias. E muitas pessoas não tiveram a oportunidade de desenvolver isto, quer dizer, não é como se há uns anos atrás isto fosse propriamente um foco a desenvolver este tipo de competências a nível escolar. E pronto, eu acho que depois aqui também entra em jogo um outro aspecto que é um bocadinho falacioso, assim, dos discursos comerciais sobre a não monogamia, que é vender a ideia de que será tudo muito mais fácil e muito mais livre. Livre já vimos que é tanto quanto é possível ser-se livre numa relação sem negligenciar os afetos e as necessidades da outra pessoa. Fácil eu também diria que não é. Qualquer pessoa que eventualmente viva
Numa vida não monogâmica, provavelmente irá dizer que é pouco realista achar que porque se pode relacionar com várias pessoas, não é preciso prestar contas, não há ciúmes, as pessoas não se sentem nunca abandonadas ou sozinhas. Isto é tudo um bocadinho irrealista, portanto, também é importante ter isto em conta. Portanto, eu acho que de facto precisamos de olhar para as não monogamias consensuais como possibilidades de construirmos relações diferentes, eventualmente melhores e mais satisfatórias, mas não podemos pensar que práticas não monogâmicas são, por si, formas de revolucionar a qualidade dos nossos vínculos. E também não digo, e eu acho que isto é importante, porque às tantas estou aqui a falar de não monogamia e parece que estou a definir que a não monogamia é a forma como todas as pessoas têm que viver, e não é isto. Eu acho que a monogamia enquanto prática é também, não é incompatível com a evolução amorosa, pelo contrário. Eu acho que o sistema monogâmico é que me parece, acima de tudo, problemático. Esta imposição moral, a marginalização, as dinâmicas de poder e a posse, só para citar algumas coisas que para mim são problemáticas. Agora, se as pessoas decidirem conscientemente viverem vínculos exclusivos, pensarem sobre eles, questionarem sobre estas questões das hierarquias relacionais, comunicarem, respeitarem o espaço um do outro, eu acho que há a possibilidade mesmo de construir coisas diferentes e coisas novas, que lá está, não tenho que passar pela não monogamia consensual. Depois, se quisermos ir um pouco mais longe, podemos questionar como fez Eva Illouz, eu não sei muito bem dizer este nome, mas acho que é assim, o que é que a modernidade tem feito ao amor. Esta autora refere que apesar da dor sempre ter existido, o sistema em que vivemos traz novas dores aos amantes, digamos assim. E Luz critica a lógica individualística e meritocrática com que a sociedade ocidental olha o amor, como se ser feliz bastasse, para ser feliz bastasse que o indivíduo fosse trabalhar em si e na sua história familiar e pronto, é sucesso garantido das relações. E ela o que vem dizer é que, pelo contrário, o amor é também atravessado pelas estruturas sociais, pelo capitalismo, pelo individualismo, pelas múltiplas opressões de género, de raça, orientação sexual. E acusa ainda a modernidade de ter transformado o sofrimento amoroso num produto social, nascido de um sistema que transformou o amor em mercado e o desejo em consumo. E também aqui as desigualdades de género, de classe e de visibilidade e acessibilidade se fazem sentir. Basta que pensemos quem é que pode aceder às redes sociais, quem é que pode estar nas aplicações, quem é que pode pagar as features premium das aplicações, das dating apps, quem é que pode dizer, quem é que está à vontade para dizer que está numa dating app, enfim. A verdade é que, como se não bastasse o capitalismo ter tornado o amor numa transação, o neoliberalismo veio, como já vimos, confundir liberdade com precariedade afetiva e desresponsabilização. Pronto, e é por isso que eu neste cenário creio que podemos dizer que amar politicamente é resistir à lógica do consumo afetivo, é valorizar o cuidado sobre o desempenho, a presença sobre a eficiência, o encontro sobre a utilidade. É como já vimos anteriormente, logo no início, amar de forma ética, com responsabilidade, com vontade de crescer com o outro. E como diziam Vassallo e Audre Lorde, reconhecer que o amor só se torna verdadeiramente transformador quando tem a possibilidade de desafiar as hierarquias que o tentam de alguma forma domesticar, condicionar. Portanto, amar politicamente é devolver ao amor o seu potencial de resistência, de consciência, de criação de novas formas de uma relação. E depois disto tudo, depois de eu ter estado aqui a falar este tempo todo, onde é que fica a intimidade? Porque eu passei o tempo todo aqui a falar sobre um conjunto de coisas, mas mais uma vez não falei sobre intimidade. E de facto o que eu pensei é que a intimidade talvez seja o lugar onde o político se pode manifestar. Nas nossas relações, nas dinâmicas de poder, na forma como escutamos, na forma como cuidamos. E, portanto, politizar o amor é a possibilidade de tornarmos a intimidade mais consciente, mais intencional, mais livre, mas também mais relacional. E é reconhecer que, como dizia Hooks, cada relação tem o potencial de ser um microcosmo de transformação social, ou seja,
esta ideia diz-nos que cada relação pode fazer diferença, não é? Em cada relação nós podemos ousar transformar o amor e as relações. E, portanto, o amor pode ser um ato político? Chegando aqui à reta final, eu diria que sim, o amor pode ser um ato político. O amor é um ato político quando nos permitimos amar como queremos amar, mas isso é possível se antes nos dermos espaço para questionar o que chamamos de amor. Quem pode viver, de que formas e sob que condições é que é aceite. É político quando interrogamos se amar é o mesmo que ter uma relação, se casar é amar, se amar é instinto ou se é decisão. Quando nos perguntamos como nasce o amor, como cresce, como se mantém e se pode morrer. O amor torna-se político quando deixamos de o tomar como dado e o tratamos como escolha ética, como prática viva que exige consciência e intenção. É político quando recusamos chamar amor ao que é apenas um contrato, quando rejeitamos o falso amor, aquele que se sustenta em posse, em medo ou em conveniência. O amor é um ato político quando o praticamos como escolha ética, quando cuidar, investir e partilhar substituem o desejo de dominar. Se amar, como lembra Bell Hooks, é escolher o crescimento mútuo em vez do controle, não é possível amar o que se destrói, não é possível amar o que não se quer livre. Qualquer exercício de dominação sobre quem dizemos amar é apenas um reflexo narcísico da nossa própria carência. Amar politicamente é então um exercício de responsabilidade afetiva, reconhecer o impacto das nossas ações e cuidar do outro sem o usar, é cultivar liberdade com cuidado, sem confundir autonomia com indiferença, é abrir espaço para formas plurais de amor, para lá do casal, que o sistema monogâmico elege como referência moral, e criar relações que não reproduzam as estruturas de poder que tanto criticamos, que são patriarcais, que são racistas, que são homofóbicas, que são transfóbicas, que nos falam de posse, que promovem a desigualdade, enfim. É cuidar do outro e de nós com um gesto de resistência à desumanização. Talvez amar, no fim, seja o nosso gesto político mais íntimo, o lugar onde, mesmo sem mudar o mundo inteiro, escolhemos não reproduzir o que o torna tantas vezes tão difícil de habitar. E é tudo por hoje. Espero que tenham gostado, espero que partilhem comigo as vossas ideias, reflexões, dúvidas e não se esqueçam que no meu site lilianacardosopsi.com poderão encontrar o texto completo deste episódio, bem como as referências bibliográficas que o suportam. Até à próxima!